Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre as alterações na tireoide e a diabetes. O que isso tem em comum? Eu sei que é muito raro alguém falar sobre esse sintoma como se ele estivesse relacionado, mas quando a gente estuda como o nosso corpo funciona, como o nosso corpo adoece, a gente consegue entender qual a relação disso, né? Então, meu nome é Silvina Halber, sou especialista em diabetes. E atendo muitas mulheres, principalmente mulheres com alterações na tireoide. E também as mulheres com diabetes normalmente tomaram medicação para a tireoide e não trataram a causa até que se tornaram diabéticas, né? Então vamos começar por partes. O que é a tireoide? Por que a glândula da tireoide altera, né? Então, a tireoide hiperativa, ou também conhecido como o hipertireoidismo, é uma condição em que a glândula tireoide está produzindo quantidades excessivas de hormônio. Então, tem a hipo, onde ela produz menos, e a hiper, quando ela produz a mais. Então, a glândula tireoide, ela fica localizada aqui na frente. E tem a parte esquerda e direita. Então, normalmente começa mais de um lado. Então, isso quando a gente vai fazer um tratamento, precisa ser esclarecido que lado começou ou se começou os dois lados ao mesmo tempo, né? Para que serve a glândula da tireoide, né? É, ela serve para controlar a respiração, controlar o metabolismo, os batimentos cardíacos, o sistema nervoso central, o nosso peso, a temperatura do nosso corpo e muitas outras funções no todo, no bom funcionamento do nosso organismo, né? Porque então vem sintomas relacionados com a tireoide hiperativa, né? O nervosismo, a irritabilidade, né? Aquela pessoa que é estressada, que qualquer coisa tem pavio curto, né? Ou aquela pessoa que precisa se controlar para continuar no papel de boazinha, né? A pessoa que tem muita fadiga, fraqueza muscular, faz exercício físico, não tem vontade, não tem energia. Então, isso já são sintomas de hipertiroidismo, um calor fora do normal, a pessoa que não sente a temperatura ambiente igual aos outros, tem aquela pessoa que sente mais frio e aquela pessoa que sente menos frio. Então, tudo isso pode ser já um sintoma. Então, a gente acha que o nosso corpo não dá sinais, mas você precisa aprender a se observar. E a gente não aprendeu isso nem na escola, nem com nossos pais, nem com ninguém, né? E principalmente com a medicina convencional, né? Outros sintomas que também vêm muito, problemas para dormir, a pessoa que já tem ansiedade, o pensamento acelerado, as mãos trêmulas, o batimento cardíaco irregular, ou rápido demais, ou lenta demais, assim, e não ser na mesma constância, né? Diarreia ou evacuações frequentes, né? Então, o nosso corpo tem um ritmo natural de funcionar. Então, sempre quando o corpo muda muito rápido, por exemplo, a perda de peso, uns 30 anos atrás, eu diminuí muitos quilos de repente. Aí a primeira desconfiança vai fazer exame da tireoide. No meu caso, não era tireoide, mas era a questão renal. Então, sempre precisa fazer os exames para descartar, né? As mudanças repentinas de humor, você acorda bem, de repente você está mal-humorado, ou você já não dorme direito, já acorda com mau humor, qualquer coisa te tira do centro, né? E também o bócio, né? Antigamente as pessoas cresciam a papada, hoje a ingestão do sal evita, né? Não aparece, né? Então é preciso ficar atento para a gente ser o nosso próprio médico, né?
Não é normal o nosso corpo ser diferente, de repente começar a funcionar diferente, né? Então a gente precisa sempre, sempre estar em alerta, não com medo, mas a gente se observar. Mudou algo de repente, entender o que aconteceu. Eu, por exemplo, hoje estou com rinite alérgica. Era uma doença de estimação que eu tomei muito corticoide no passado, mas eu não sabia a causa. Hoje está tranquilo para mim, porque eu sei que amanhã já terá sumido, porque a rinite alérgica é um sintoma que vem na fase PCL, na fase de restauração. Eu passei um medo muito grande por um período longo, agora esse medo não existe mais. Então, o corpo está recompondo os tecidos. Então, a medicina germânica explica bem diferente. Então, tem pessoas que não conseguem entender, mas é assim, o nosso corpo tem um jeito próprio de funcionar. E por isso que muitas vezes o hipertiroidismo também é confundido com depressão ou com demência, principalmente em pessoas com mais de 60 anos de idade. Tem pessoas que tomam medicação para depressão e, na verdade, é a tireoide que está desregulada, né? Então, a sudorese noturna na menopausa também, quase sempre vem das alterações dessa glândula. Então, precisa fazer o exame para ver se é disso ou se não é. Então, se não é, então já continua buscando que tem outra coisa que está por trás disso, né? E qual o conflito biológico relacionado à tireoide hiperativa ou ao hipertiroidismo, né? Então, tem dois conflitos que causam essa alteração, dois conflitos que fazem parte da tireoide, né? Um deles é o conflito de não ser rápido o suficiente para pegar algo ou também para largar algo, né? Então, tem muitas situações onde a gente hoje não se sente rápido o suficiente. Por exemplo, nós mulheres temos tantas funções, 10 funções, às vezes 15 funções no nosso dia, e a gente se sente culpada por não fazer tudo o que precisa fazer dentro das 24 horas. O que que acontece com a nossa tireoide? Ela começa a produzir mais hormônios para fazer com que a gente tenha mais agilidade. Então, é esse o conflito biológico que faz a tireoide aumentar de tamanho, né? Então, e aí a gente também tem os diagnósticos que vêm em relação a esse órgão, o câncer da tireoide, a tireoidite, hipotireoidismo, que chamamos de doença de Hashimoto, né? Então, quando a tireoide não funciona bem, é chamado, quando ela não produz hormônios bastante, que o nosso metabolismo fica lento, daí é a doença de Hashimoto. E quando ela é rápida demais por muito tempo, para isso se transformar em câncer, não é porque você tem alteração que de repente ela vai se transformar em câncer, não. É porque para ser uma alteração contínua ou um câncer, a diferença vem da intensidade que você vive as situações. Então, se você vive uma vida toda se sentindo um pouco lenta, um pouco impotente, um pouco incapaz de fazer tudo o que você gostaria, de salvar a vida de todo mundo, mas isso é algo que já faz parte da tua natureza, é muito raro que isso se transforme num câncer. Agora, se você é aquela pessoa que acredita que você tem que de fato dar conta de tudo, então tua mãe fica doente, teu filho fica doente e se acumulam muitos problemas, o que que acontece? Você entra numa impotência tão grande, de repente, aí a tireoide começa a crescer muito, aí é diagnosticado como câncer. E agora vamos para o conflito biológico relacionado à hiperglicemia, porque o assunto hoje é qual é a relação da tireoide, da alteração da tireoide com a hipoglicemia, né? Então, a hiperglicemia ou hipoglicemia, ela vem do conflito da resistência. O que que é isso? Eu aceito em aceitar a vida como ela é. Então, a pessoa que tem alteração na tireoide, porque ela quer salvar a vida de todo mundo,
que ela quer cuidar do gato, do cachorro, do vizinho, do genro, da sogra, de todo mundo ao mesmo tempo, e ela não consegue, automaticamente ela já está dizendo: eu queria poder fazer tudo isso, e isso acaba causando uma resistência interna. Então, a pessoa que ela não aceita que ela consiga fazer tudo isso, ela começa a ficar com raiva, com uma certa birra, uma situação de não aceitar isso internamente. Tipo, eu não consigo aceitar que não dá tempo de eu fazer tudo isso, porque é uma cobrança interna, uma situação de. Porque a pessoa que faz, que diz sim para todo mundo e acha que pode ajudar todo mundo, ela tem muitas dores, né? Então ela está escondendo as próprias dores, querendo ajudar todo mundo. E uma das dores é ela não conseguir se aceitar como ela é. Então, um jeito de se disfarçar também de pessoa muito disponível, né? Você que tem esses conflitos, tanto um como o outro, eu me identifico porque eu sempre fui essa pessoa que achava que, quando eu comecei a atender pela medicina germânica, eu paralisei porque eu achava que eu tinha que salvar a vida de todo mundo, mesmo daquelas pessoas que não querem a minha ajuda. Então, tem pessoas com depressão, com sintomas sérios, elas querem pagar para eu tratá-las, mas elas não fazem a parte delas. Então, se eu estou fazendo o meu 100% para a pessoa melhorar, mas a pessoa está só se retraindo, a pessoa continua levando a vida do jeito que estava antes, ela de fato ela não quer sair dessa situação. Ela está apegada aos ganhos secundários, aquilo que faz ela ter a atenção da família, né? Então, isso automaticamente pode causar hipoglicemia. Então, a pessoa tem muito frio, a pessoa tem muita falta de energia, né? E não é diagnosticada como diabetes, mas é diagnosticada como depressão. E alteração na tireoide nem sempre é vista, né? Então, primeiro aparece em forma de hipoglicemia, mas como não levam a sério, né? Não é visto como doença, então é porque a gente acredita que a diabetes é silenciosa. Então, a gente não, as pessoas não buscam ajuda e ficam naquela sensação de impotência e as famílias ficam totalmente à mercê dos sintomas silenciosos e ali se debatendo entre depressão, entre ansiedade, entre insônia, entre tantos sintomas associados, né? E não veem como achar uma solução, né? Então, se a pessoa que está com sintoma não está disponível para sair dos sintomas, nenhum terapeuta consegue fazer a pessoa fazer essa caminhada. Só que quando a pessoa está. Eu vejo muitas mulheres quando chegam perto dos 50, nessa fase de 50, 60, querem de fato sair dessa rotina cansativa que é a doença, que é a ansiedade, né? Mas tem outras que quando chegam aos 50 elas entram em mais estresse ainda. Elas querem levar uma vida mais acelerada ainda, porque elas têm medo de perder o pouco carinho que elas têm dos filhos, do marido, das pessoas, né? Então, o que acontece com essa pessoa que tem medo de perder? O corpo dela começa a produzir ainda mais hormônios da tireoide e ainda mais hormônios da diabetes, hormônio glucagon, e às vezes até obesidade junto, para que essa mulher que está apegada a esses sintomas, a essa falta de amor, essa falta de carinho, o corpo começa a produzir mais hormônios para que ela consiga se tornar essa mulher maravilha. O que é a Mulher Maravilha? Aquela que salva a vida de todo mundo, mas que não aceita e não precisa da ajuda e do cuidado de ninguém. E na história lá da Mulher Maravilha, ninguém olha o depois. O filme acaba depois que a pessoa salvou. Mas na vida real, a pessoa que não olha para os próprios sintomas e continua vivendo, fazendo de conta que
a vida real não tem solução, ela vai pagar um preço muito caro, né? Então, o meu propósito aqui faça por você. Você pode fazer essa diferença por você. Muitas vezes eu vejo, eu atendo muitos filhos que têm essa preocupação grande com a mãe. Então, filhos de 30, 40 anos vêm pedir minha ajuda para tratar a mãe que tem problema na tireoide, que tem problema de obesidade, que tem problema de diabetes. Mas toda uma situação tantos anos que a vida foi se complicando e os próprios filhos não admitem que estão tratando a mãe de uma forma negativa, que o jeito que estão cuidando dos filhos não está ajudando ela, né? Então, você filha, você filho, você vai conseguir ajudar uma mãe diabética se você tratar ela como pessoa adulta. Agora, se você trata a tua mãe que tem diabetes, que tem depressão, que tem tristeza, como se ela fosse uma criança, ela vai tornar uma criança. O que vai acontecer gradativamente? Ela vai perdendo as forças do corpo, ela vai desistindo de ser adulta, ela vai totalmente estar cada vez mais entregue nas tuas mãos. E aí o que acontece? Você abre mão da tua vida para viver a vida da tua mãe. E o que acontece? Repetição de ciclo. Quando você chegar na idade da tua mãe, você também vai estar doente, enfraquecida, porque você não viveu a tua vida, você não viveu o teu propósito. Então vamos acordar para isso, gente. Principalmente nós mulheres. Nós podemos fazer a nossa história ser mais leve, a nossa história ser mais tranquila e sair de tanta medicação, de tanta prisão. Eu não falo que você não deve tomar medicação tanto para diabetes como para tireoide. Se ela está desregulada, precisa regular. Agora, nenhuma medicação pode ser para sempre sem tratar a causa, porque o corpo vai produzir novos sintomas. Porque o conflito biológico que causa aquela primeira doença, ele continua existindo, mesmo que nos exames não apareça, né? Então, muita gente toma medicação 30 anos para diabetes e acha que está controlada. Mas aí tem problema de visão, tem problema de peso, tem problema de falta de motivo para viver e não vê como solucionar, né? Então, eu tenho vários caminhos de solução, caminhos que eu mesma trilhei. Por exemplo, para pessoas diabéticas, eu tenho a comunidade para diabetes que funciona, a pessoa participa de uma forma bem acessível, e é um despertar para diabetes, porque não tem solução para diabetes se você não desperta para a causa real que você está vivendo. Então, você precisa tomar consciência de por que justo você tem o sintoma. E esquece aquela história que é genética, que você herdou da tua mãe, que tua mãe herdou da avó, porque algum lugar ela começou. Porque se tua mãe tivesse herdado da avó e a avó tivesse herdado, você já não teria mais nascido. Porque as famílias que têm diabetes muito assim repetitivo, a família vai se extinguindo, né? Então a diabetes é algo novo nas famílias. É só você olhar a situação do nosso país, principalmente. Quantas pessoas têm diabetes que ninguém na família tem diabetes? Na minha família, que eu saiba, começou na família, na geração da minha mãe. Mas na família da minha avó materna, já tinha outros tipos de sintomas, né? Então, não importa de onde vem. O que importa é que você hoje tem a possibilidade de encerrar esse ciclo da doença. Você não precisa continuar levando essa doença para frente, né? Então, eu concordo plenamente com as pessoas que dizem que existem dois tipos de seres humanos na Terra. Aqueles seres humanos que se apegam que tudo é genético, que não estão querendo solução, mas que precisam ter uma justificativa para a doença e tá bom assim. E tem aquele outro grupo que eu pertenço, as pessoas que não se conformam em ficar com a doença e
buscam a solução. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te agradeço, deixe sua curtida. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E também, se você, para você fez sentido, envie esse vídeo para outras pessoas que talvez não sabem que existe uma medicina que trata a causa real de todos os sintomas.